Glórias a Deus, irmãos. Abra sua Bíblia comigo em Marcos. Nós voltamos aí para a sequência, de Marcos. Hoje é capítulo 11. A gente teve alguns cultos que falamos sobre outras palavras, outros momentos. E hoje nós voltamos para a nossa exposição no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11, do 20 ao 26. Marcos 11, do 20 ao 26. Todo mundo achou? Amém ou misericórdia? Misericórdia. Amém? Vamos ler. Vai falar assim: de manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, veja, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus respondeu: Tenha fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte: levanta-se e atire ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. E quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoam-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite, ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa aquietar a nossa alma, Pai, que o Senhor possa aquietar o nosso coração, ó Pai, para entender a Tua palavra, Pai, para ouvir a mensagem que o Senhor tem para falar aos nossos corações essa noite, Pai. Não deixe, ó Deus, que distração nenhuma, Pai, tire, ó Deus querido, a nossa mente da Tua palavra, meu Pai, mas que nós consigamos compreender, ó Pai, aquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite, Pai, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Como nós vimos há um bom tempo atrás, Jesus ele está na sua última semana, na semana da Páscoa. O último instante dele, os últimos ensinamentos dele e até mesmo o juízo que ele traz sobre essa figueira. A gente viu em alguns cultos atrás que Jesus amaldiçoa uma figueira. Engraçado que quando nós olhamos para a história de Jesus, nós vemos ele o tempo todo usando a boca para abençoar, para curar as pessoas. Só que nesse momento, ele amaldiçoa uma figueira. E os discípulos olham para aquilo e ficam espantados, porque de fato Jesus poderia abençoar aquela figueira, mas ele amaldiçoou aquela figueira pelo justo fato, pelo simples fato de que quando ele olha para aquela figueira, e as figueiras quando floresciam, quando, aliás, davam folhas, quando ficavam enramadas, bonitas, significava que ela tinha figos. E foi isso que Jesus foi procurar na figueira, que ela tivesse figos. Mas chegando lá, a figueira era uma promessa vazia. Era uma promessa de uma coisa a qual ela não tinha, que era frutos. Era uma promessa de fertilidade, mas no seu interior tinha esterilidade. No seu interior, em vez de ser verde, bonita, ela era seca. E Jesus, ele traz isso como juízo à hipocrisia da nação de Israel, de Jerusalém. Principalmente dos fariseus, principalmente dos mestres da lei, que tinham pompa, que se mostravam que eram espirituais, que se mostravam que eram religiosos, mas no fundo dos seus corações, eles não eram.
e não conseguiram perceber que o Cristo que estava ali era o próprio Cristo que os antepassados, os profetas, anunciavam. E Jesus, ele amaldiçoou aquela figueira justamente condenando o estilo de vida farisaico, o estilo de vida de hipocrisia. O que é hipocrisia, John Lennon? É um estilo de vida mentiroso. É aparentar algo que eu não sou. E Jesus, ele traz o juízo. Jesus, ele mostra que aquele que aparenta precisa ter algum fruto, precisa dar frutos, o fruto do Espírito Santo. Aquele que está na igreja, aquele que é convertido, ele precisa começar a gerar frutos, frutos que mostrem o seu arrependimento. Por exemplo, aquele que roubava, não rouba mais. Muito pelo contrário, agora em vez de roubar, ele dá alguma coisa, ele restitui alguma coisa. E quando ele olha para aquela figueira, ela não tinha aquilo que ela dizia ter. Então Jesus amaldiçoa aquela figueira. E o relato de Marcos nos mostra que dentro de 24 horas, dentro de um dia para o outro, quando os discípulos estão passando ali, eles olham, Pedro fala, olha Jesus, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou, ela morreu. Porém, aquela figueira, ela só evidenciou o que já estava dentro dela. Aquela figueira, ela só evidenciou o seu profundo. Porque era isso, seca, estéril, sem vida. Assim como os fariseus, eles eram secos, estéreis, sem vida, sem entender de fato a Deus, sem entender de fato o próprio Jesus que veio cumprindo toda a profecia. Era assim que eram os fariseus. Infelizmente, é assim que hoje muitos estão enganados. Que acha que ser crente se limita a pegar uma Bíblia, colocá-la debaixo do braço e vir para a igreja. Mas o ser crente não se limita a isso. Ser crente, na verdade, é sobre gerar frutos. E nós precisamos gerar frutos. O juízo sobre a sequidão e a esterilidade de Israel estava evidente através daquela figueira. Jesus agora ele começa a limpar. Logo depois disso, ele começa a limpar o templo, aonde o templo era para ser chamado casa de oração, mas eles transformaram a casa de oração em um comércio espiritual, em outra coisa, a qual ela não foi feita para ser. E ele começa a limpar. Há muito tempo, a primeira mensagem que Jesus ele proclama é a mensagem do arrependimento. Antes mesmo dele fazer qualquer milagre, ele proclama a mensagem do arrependimento. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Essa foi a primeira mensagem que Jesus pregou. Essa foi a primeira mensagem que Jesus proclamou. E agora, no fim do seu ministério de 3 anos, pregando o arrependimento, agora ele começa a trazer o juízo sobre a nação de Israel. Haverá um momento onde nós não teremos mais chances. Haverá um momento onde nos restará o juízo. E aí Jesus vai olhar para nossas vidas e vai procurar se existe frutos. Vai procurar se existe figos na nossa figueira, frutos de arrependimento. Vai procurar transformação de vida. O Evangelho, quando entra na nossa vida, ele precisa nos transformar. Ele precisa mudar a nossa vida. Como eu falei, na entrega do certificado de batismo, não quer dizer que agora nós paramos de pecar e não vamos pecar mais de jeito nenhum. Não, ninguém é perfeito.
mas significa que nós, aqueles que se arrependem, aqueles que entregam a sua vida para Jesus, agora lutarão para não cair no seu pecado. Porque Jesus, ele perdoou os nossos pecados. Porque Jesus, ele morreu na cruz para pagar o preço que eu e você deveríamos ter pago. E essa é a última semana dele, aonde ele está limpando, aonde ele está trazendo o juízo para aquela nação e aonde ele se entregará como uma ovelha muda indo ao matador. Mas não ficará morto, porque ele vai ressuscitar. Ele ressuscitou. E é isso que nos traz a esperança. Ele ressuscita. Jesus, ele no verso 22, ele traz uma exortação, uma repreensão gentil para Pedro. Pedro, ele olha para aquela figueira e ele se impressiona, olha a figueira que Jesus amaldiçoou. De fato, ela secou, ela morreu, ela perdeu a sua vida. Mas aquela figueira já não tinha vida há muito tempo. Ela só estava ali, dizendo que tinha vida, mas ela já não tinha vida há muito tempo. E Pedro se assusta com aquilo. E a resposta de Jesus é: tenha fé em Deus. Parece que Jesus agora, do verso 22 ao 26, está falando coisa que não tem nada a ver. Pedro fala sobre a figueira que se secou e Jesus começa a falar sobre a fé. Jesus começa a falar sobre oração. Jesus começa a falar sobre o perdão. Parece que a resposta que Pedro queria não era essa. Mas Jesus fala com ele: olha, tenha fé. Tenha fé no poder da palavra de Jesus. A palavra de Deus, ela é poderosa. E Jesus, ele fala: tenha fé. Parece que isso não tem nada a ver com a maldição da figueira. Mas isso, o argumento de Jesus era para que eles confiassem na palavra de Deus. Eles confiassem no poder de Deus, no mover de Deus. Aliás, Deus, ele pode remover da nossa vida tudo aquilo que nos gera esterilidade. Tudo aquilo que nos impede de dar frutos para Ele, que é o nosso pecado. Ele é o único capaz de remover o pecado que existe dentro do nosso coração, que impede de que nós geremos fruto. Ele é o único capaz. E Deus, ele fala: olha, tenha fé. Jesus, ele fala para Pedro ali: tenha fé em Deus. Porque se nós clamarmos a Deus: Senhor, me ajude na minha esterilidade, eu quero dar frutos para o Senhor, eu quero viver uma vida diferente da qual eu vivia antigamente. Aquilo que eu fazia antes, meu Pai, eu não quero fazer mais. Quando nós clamamos a Deus, Ele é poderoso. Ele é poderoso para transformar as nossas vidas. Quando Ele traz o juízo para aquela figueira, era mais um alerta para o povo judeu. Só que eles não conseguiram compreender. A grande maioria não conseguiu compreender. E esse é um alerta para nós. A nossa esterilidade espiritual, Cristo pode transformar. O que isso está querendo dizer, John Lennon? A nossa vida fora da igreja, Cristo pode transformar e fazer-nos de fato dar frutos. Amor, perdão. Ele pode nos libertar do aprisionamento do pecado. O pecado, ele nos aprisiona. O pecado, o vício, ele nos aprisiona. Mas Jesus, Deus, ele é o único que pode nos livrar disso. Da religiosidade, Deus é o único que pode nos livrar da religiosidade. Era o que os fariseus tinham. Em um encontro com um fariseu chamado Nicodemos, Jesus, ele fala: olha, Nicodemos, ainda há chance, precisa nascer de novo.
precisa nascer da água e do Espírito, Nicodemos, mas ainda tem chance. O que isso significa? É mudar a vida com a ajuda do Espírito Santo. Então, para a esterilidade da nossa vida, pelo pecado da nossa vida, ainda tem tempo. Basta nós nos arrependermos. Basta nós fazermos igual esses irmãos que se batizaram no sábado passado fizeram. Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados e eu quero viver para o Senhor. Senhor, me ajude a dar frutos para o Senhor. Senhor, me ajude a ser mais calmo. Senhor, me ajude, ó Pai, a não perder a paciência. São frutos do Espírito Santo. Longanimidade, perdão, que é o que ele vai falar justamente nesse trecho. John Lennon, isso é difícil porque eu não tenho sangue de barata. O sangue ferve. O sangue ferve, irmãos. O meu sangue ferve também. Mas eu estou lutando. Precisamos lutar para de fato gerar frutos que mostrem o nosso arrependimento. Uma pessoa que está de fato arrependida, ela não precisa simplesmente falar com a boca, eu me arrependo. Não, eu estou arrependido. Olha quantas pessoas vocês já ouviram falar, olha rapaz, eu estou arrependido pelo que eu fiz. Rapaz, Adão, eu estou arrependido pelo que eu fiz. Rapaz, como é que é? Eu traí a nossa amizade, mas eu estou arrependido pelo que eu fiz. Ô rapaz, tá bom, perdoa. Aí depois, trai a amizade de novo. Isso não é arrependimento. Arrependimento é quando eu luto para não fazer mais aquilo. Arrependimento é quando eu falo, olha, eu estou arrependido e eu luto para não fazer mais aquilo. Esse é um fruto do arrependimento. E Jesus, ele mostra justamente isso. A como procurar ter esses frutos, a produzir esses frutos. E Jesus, ele nos dá 3 passos para ter esses frutos em nossas vidas. 3 passos importantíssimos para a nossa caminhada cristã. Jesus, nesse trecho, ele mostra um tripé que não pode faltar na vida do verdadeiro cristão, que não pode faltar na vida daquele que, de fato, está frutificando para Deus. Nós devemos olhar para nossas vidas, irmãos, e tentar procurar, será que eu estou frutificando? E fazer a pergunta, meu Deus, será que eu estou gerando frutos para o Senhor? Ele procura em nós frutos que mostram que nós de fato nos arrependemos. Eu conheço uma árvore de caju pelo fruto. Eu conheço uma árvore, uma mangueira, uma árvore que dá manga, pelo fruto, pela manga. Ah, John Lennon, mas a gente sabe a folha também. Sabe porque já conhece. Mas é pelo fruto. E se ela não der fruto, você vai ficar com um pé de manga em casa que não dá fruto? Não, porque eu quero o fruto. A sombra eu planto outra árvore. E ele nos dá esses 3 aspectos, que são aspectos vitais na vida de um cristão, que é primeiramente a fé. Se nós não tivermos fé, é impossível entender o Evangelho, é impossível seguir esse Evangelho que se chama o reino de ponta cabeça. Porque é o reino onde os valores são invertidos com os valores da sociedade. Então, se não haver fé, é impossível ser um cristão frutífero. Se não haver oração, é impossível ser um cristão frutífero. E se não houver perdão, é impossível ser um cristão frutífero. E parece que o perdão é a parte mais difícil.
perdoar. Sei para você, hoje em dia para mim não está mais tão difícil, mas para mim era muito difícil perdoar, liberar perdão. Mas existe algo muito interessante sobre o perdão, que é o que Jesus mostra aqui. Mas vamos tratar cada um por vez. Veja bem, esses aspectos não podem faltar nas nossas vidas. Se você um dia estendeu as suas mãos e falou, olha, eu aceito a Jesus, eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador, você precisa ter esses aspectos. Mas se lembre que Deus é poderoso. Se você não tiver um desses aspectos, peça ao Senhor, clame a Ele, Senhor, me ajude, porque eu não estou tendo fé. Senhor, me ajude porque eu estou fraco na fé. Senhor, me ajude porque minha vida de oração está só a misericórdia. Senhor, me ajude porque eu não estou conseguindo perdão. Ele é poderoso para nos ajudar. Veja bem, Deus, no seu imenso poder, Ele pode realizar grandes coisas em nós, através de nós. Através das nossas vidas, Ele pode alcançar várias pessoas. Afinal de contas, uma árvore, ela gera frutos para quem? Para ela mesma? Você já viu uma manga, um pé de manga comendo manga? Não. Ela gera o fruto para a gente. O fruto que nós geraremos serão para outras pessoas. O fruto, quem vai se beneficiar do fruto, do nosso fruto de arrependimento, do nosso fruto de viver o Evangelho, são outras pessoas, através do nosso amor, através da nossa compaixão, através do nosso perdão. Então beneficiam outras pessoas. Afinal de contas, uma árvore não gera frutos para si própria, mas para os outros. Primeiramente, a fé ela é um presente de Deus. Nós, através do Espírito Santo, nós somos impelidos a nos arrepender. É o Espírito Santo que começa a mover em nossos corações e a trazer fé em Deus. Não é adquirido por um esforço próprio, mas ele é um dom de Deus que nós recebemos, e a fé é uma confiança em Deus. Por isso que não tem como gerar frutos ou ser um cristão verdadeiro se não tiver fé. Porque ninguém aqui já viu Deus pessoalmente. Já viu? Eu não. Mas eu tenho fé de que de fato existe, porque existe uma Bíblia, um livro que é a palavra de Deus que me fala que existe, e há evidências históricas de que veio um homem nesse mundo chamado Jesus Cristo, e de fato morreu e os seus ossos não estão lá. Outra coisa, homens deram a sua vida, mas eu preciso de fé. Eu preciso ter fé para quando olhar para as Escrituras, crer. Eu preciso ter fé para quando eu olho para as Escrituras e Jesus me fala, olha, perdoa. Eu praticar. Eu preciso de fé para acreditar em Deus. E essa fé, ela nos ajuda a superar obstáculos. Porque, meu irmão, como eu falei, aqueles que se batizaram, aqueles que confessaram a Jesus como seu único Senhor e Salvador, eles vão ter problemas em suas vidas. Não vai ser um mar de rosas, não. A vida vai ter problemas, mas o que faz o cristão superar os problemas da vida é a fé em Deus. É a fé que um dia, se Deus quiser, Ele pode transformar a minha situação e a minha circunstância. E também para ajudar a outras pessoas. Deus, Ele é tão misericordioso que Ele nos ajuda e depois Ele nos usa para ajudar outras pessoas. A situação que nós passamos
serve como testemunho para outras pessoas. E aí é a árvore dando frutos para outra pessoa comer daquele fruto. Porque aí nós vamos olhar o que Deus fez na vida de outra pessoa e vamos falar: eu creio, eu quero crer num Deus desse. Então a fé, ela nos faz superar esses obstáculos, enfrentar desafios e experimentar uma paz em meio à tempestade. John Lennon, como assim? Em meio à tempestade, há só desespero. Em meio a problemas, há só desespero. E a gente se escabela e a gente parece que vai ficar maluco. Mas tendo a fé em Deus, nós experimentamos a paz em meio ao mar turbulento. O mar pode estar revolto. As ondas podem parecer ser maiores e parece que muitas das vezes elas vão entrar no barco e vão nos fazer naufragar. Mas a fé, ela nos ajuda a olhar para isso tudo e enxergar em Deus alguém maior. E nós vamos conseguir atravessar o caminho, atravessar o mar revolto. E quando nós conseguirmos atravessar o mar revolto, sabe o que vai acontecer? Nós seremos usados para ajudar outras pessoas. Para levar uma palavra de ânimo a outras pessoas. Jesus, a primeira coisa que ele mostra aqui, desses 3 aspectos, é a fé. Tenha fé, Pedro. Tenha fé. O que aconteceu com essa figueira, porque ela estava mostrando o juízo, não acontecerá com você se você de fato se arrepender e de fato procurar viver para Cristo. O juízo não virá se de fato nós nos posicionarmos diante de Deus, diante de Sua palavra. Não virá sobre nossas vidas. Tenha fé que mesmo em meio às tempestades, Deus vai estar com você. Tenha fé. Tenha fé. Continue no caminho da fé. E interessante que Jesus logo depois ele fala: olha, eu asseguro que se alguém disser a esse monte, levanta-se e atire no mar, e não duvidar em seu coração, e mais crer, acontecerá o que diz. E assim será feito. John Lennon, que coisa difícil. Jesus falou que se tiver fé e falar para um monte, se atirar para o meio do mar e não duvidar no coração, isso vai acontecer. É isso que Jesus está falando, mas ele está usando uma metáfora que era usada. Ele não está dizendo isso literalmente. Quando sair daqui, não faça esse teste não. Eu vou testar para ver se minha fé está forte. Sai árvore, arranca pela raiz e vai para lá. Ela não vai, meu irmão. Não vai. Não vai, pode orar, pode... Não vai. Porque Jesus está usando isso aqui de forma figurada. Não é de literalmente. Porque, John Lennon, Deus não tem poder de fazer? Tem. Mas Ele não precisa fazer essas coisas para mostrar que Ele é Jesus. Jesus, Ele tinha poder de fazer grandes sinais, mas quando os fariseus falaram, olha, faz algum sinal aí do céu para a gente crer que o Senhor... Não, Ele não fez. Sabe por quê? Não precisava. Não precisava. Isso é uma metáfora da literatura judaica que dizia, sabe o quê? O que parece impossível para nós, para Deus não é impossível. Talvez nós estamos vivendo uma situação que parece impossível para nós, mas para Deus não há impossíveis. Devemos orar, devemos ter fé, e se for da vontade de Deus, vai se cumprir na nossa vida. Devemos depositar a nossa fé e clamar a Ele com toda a nossa força. Porque se for da vontade dEle, vai acontecer. Devemos ter esperança
A questão que Jesus queria enfatizar quando ele falou isso era que os crentes confiassem sinceramente em Deus. E muitas das vezes nós não estamos depositando totalmente a nossa fé em Deus. Nós não estamos confiando sinceramente e verdadeiramente em Deus. Nós ainda temos dúvida. Mas que nessa noite toda dúvida possa cair por terra na sua vida. Que nessa noite você possa compreender que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, do que pedimos. Ele nos deu a salvação, que é algo mais importante que existe. A salvação da condenação eterna. Ele nos deu. E Ele é poderoso. Poderoso. Ele tem um poder ilimitado. Basta nós termos fé nele. Se de fato nós tivermos fé verdadeira em Deus, nós veremos o seu grande poder agir em nossas vidas, em nossas famílias, em nosso povoado. Nós veremos um grande mover de Deus se tivermos fé. Veremos nossos familiares sendo libertos de vícios. Veremos pessoas sendo libertas do poder escravizador do pecado, que é poder maior. Pessoas vivem escravizadas no pecado, escravizadas no vício, mas Deus, Ele pode libertar. Ele tem poder. Creia. Fale de Deus. Evidencie a Jesus na sua vida. Gere frutos. Rapaz, eu vi a Jacira hoje e ela fez uma coisa que a Jacira de antes não faria dessa maneira. A Jacira de antes talvez agiria de uma maneira, explosiva, mas a Jacira manteve a calma, fruto do Espírito Santo. Rapaz, olha só, o Zé Adão transformou, rapaz. O homem é um novo homem, fruto do Espírito Santo. Basta nós nos posicionarmos, e eu creio no poder de Deus para transformar a vida de qualquer pessoa. Afinal de contas, Ele transformou a vida desse que está vos falando. Vocês acham que sempre eu fui pastor desde quando eu nasci? Não. Sempre fui crente desde que eu nasci? Não. Não matei, não roubei, mas eu fiz outras coisas. Pode ficar tranquilo que eu não sou assassino, não. Você não ficar com medo. Rapaz, ele veio fugido. Não vi não. Senão já tinha chegado. Notícia ruim corre ligeiro. Não. Mas eu não era flor que se cheirava. Já viu esse ditado? Fulano não é flor que se cheire. Mas em Deus a transformação. Basta crer no poder, basta ter fé no poder de Deus. É isso que ele fala que é uma das coisas principais. E ele logo começa falando sobre a fé, que é uma das coisas essenciais na caminhada cristã. Outra coisa que ele fala que é essencial é a oração. Por que que a oração é essencial na vida de um cristão? Para ele dar frutos, para ele gerar frutos, é porque a oração é uma comunicação com Deus. A oração é uma forma de nós nos comunicarmos com Deus. É um canal onde nós falamos para Deus aquilo que está no nosso coração. É uma conversa. Através da oração, nós expressamos a gratidão. Através da oração, nós pedimos.
a Deus. Através da oração, nós confessamos os nossos pecados. Através da oração, eu coloco a minha preocupação diante de Deus. Precisa existir oração na nossa vida. Através da oração, eu sou fortificado. Através da fé e da oração, eu sou fortalecido a dar frutos. Estando nessa fonte que jorra água, que é a fé em Deus, em Jesus Cristo, e estando com uma vida de oração, isso vai me impulsionar a gerar frutos, porque eu terei contato com aquele que é a água viva, com aquele que é o caminho, verdade e vida, com Jesus Cristo, que é a fonte da verdade, que é a fonte do amor, estando em contato com Ele, através da oração. A oração é um momento, um meio de ser íntimo com Deus, de ter intimidade com Deus. É onde nós falamos para Ele as nossas dificuldades. Senhor, me ajuda a perdoar porque eu não consigo. Eu já falei para vocês, já contei esse testemunho, que uma das vezes que eu estava discutindo com a Natália, misericórdia, John Lennon, você briga, você e a Natália? De vez em quando tem uma discussão. Não vou ser hipócrita de falar, não, é mil maravilhas, é um mar de rosa. Não, porque a cabeça dela é diferente da minha cabeça. E Deus parece que, Ele coloca duas cabeças diferentes, morar na mesma casa e conviver o tempo todo, para fazer como que nós nos parecemos mais com Cristo, porque é lá que eu vou testar a minha paciência. Tem hora que não dá, tem hora que a gente não quer ter paciência com a nossa esposa ou com o marido, tem hora que a gente quer pegar no gogó, sacudir, até badalar o chocalho. Tem hora que a gente quer. Em um momento eu rasguei o meu coração para Deus e falei, Senhor, saí de casa e a discussão era por uma coisa pequena lá dentro de casa. Senhor, saí de casa, fui para dentro do mato lá. Sentei no galho da árvore lá, estava derrubado. Não quero perdoar mais não. Chega desse negócio de perdoar. Toda vez eu que tenho que perdoar. Toda vez eu que tenho que ir e falar, me perdoa, eu não quero mais não. Chega. Aí sentei e fiquei quieto lá. Fiquei quieto um pouquinho mais. Depois o Espírito Santo foi moldando meu coração. Sério que você não vai perdoar? Tem certeza disso? Eu falei, não tem não, eu vou perdoar sim. Aí fui para lá, para casa. Aí pronto. Pedi perdão. Ah, foi fácil. É sempre fácil pedir perdão? Não. É sempre fácil reconhecer o erro? Não. Não é. Não é. Mas nessa oração eu pude me rasgar para Deus e falar que eu não queria. Eu fui sincero com Deus, porque eu não queria. Mas depois Ele ministrou no meu coração. E eu vi que eu não queria era por orgulho. E muitas das vezes nós não perdoamos alguém por orgulho. Mas essa oração é onde nós devemos nos achegar até Deus e rasgar o nosso coração em confissão. A oração é um meio de falar para Deus as nossas dificuldades e o nosso problema. É onde nós devemos também interceder e pedir. Por que não, John Lennon? Nós podemos pedir, sim. Afinal de contas, ele fala aqui, olha, portanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, porque assim sucederá. Infelizmente, muitos têm entendido esse verso errado. E fala assim, não, se você não recebeu, é porque você não teve fé. É igual cura. Nós podemos orar por cura. Podemos orar por curas. Mas muitos cristãos que se dizem evangélicos, não sei,
destruíram várias pessoas porque oraram por cura e falaram, não, se você tiver fé, você vai ser curado. Você amanhã vai estar transformado. Você amanhã vai estar andando. Mas aí chegou o amanhã. Chegou depois e não aconteceu. E aí a culpa é de quem? Não, a culpa é sua, porque você não teve fé. Se tivesse fé, não. Nós devemos orar a Deus por cura. Devemos. Ele ainda cura. Com certeza. Eu creio que Ele ainda cura. Mas as nossas orações, elas não devem ser para gastar com os nossos prazeres, primeiramente. Tiago 4,3 vai falar, rapaz, eu estou orando pedindo uma Ferrari faz ano e eu não ganho. E eu estou com fé, mas eu não ganho. Não é para gastar e esbanjar nos nossos prazeres. Não, é oração segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. De acordo com a vontade de Deus. É isso que fala em 1 João 5,14, que devemos orar segundo a vontade de Deus. Quando nós olhamos para Jesus Cristo mostra esse tipo de oração lá num lugar chamado Getsemane, que ele fala, Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. Jesus estava orando ali, naquele momento, Senhor, eu não quero morrer na cruz, se possível, afasta de mim, porque ele sabia da dor que ele iria passar. Ele naquele momento talvez sentiu medo, porque sabia da dor que ele ia passar da crucificação. Então ele fala, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E um cristão maduro, ele descansa na vontade de Deus. Apesar da vontade de Deus, muitas das vezes não ser a nossa vontade. Apesar que muitas das vezes nós vamos orar e as pessoas não vão ser curadas. John Lennon, mas é vontade de Deus uma pessoa ficar sem cura? Eu não sei os propósitos de Deus. Os propósitos de Deus são maiores. É lógico que eu vou orar para que Deus abençoe, mas segundo a vontade dEle. É tudo segundo a vontade dEle. E é essa oração aqui. Orar com fé que vai acontecer. Mas existe algo importantíssimo. Segundo a vontade de Deus. Devemos orar. Creiam que já o receberam. E aí é o que nós falamos. Muitos usam para falar isso. Você tem que crer que já recebeu. Mas se Deus não quiser. Deus é Deus. Nós cantamos uma música que fala, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Deus é Deus. E se Ele às vezes não quiser nos curar, não é porque Ele é mau. Afinal de contas, a vida eterna Ele já nos deu. Ele pagou um preço que era para mim e para você pagar. Oremos, mas coloquemos a vontade de Deus em primeiro lugar. Confiar no poder de Deus, mas também submeter a sua vontade nos ajudará a gerar frutos para Deus. Nos fará gerar frutos que mostram de fato que nós nos arrependemos. E a última coisa que Jesus fala aqui é o perdão. A chave para a fé é o perdão. Jesus enfatiza a importância do perdão. Jesus enfatiza a importância do perdão. E ele vai falar, e quando tiveres orando, se tiver alguma coisa contra alguém,
perdoem-lhe, para que também o Pai Celestial perdoa os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Jesus coloca uma condição aqui, e essa condição parece que arrochou o parafuso para nós, parece que arrochou as coisas para nós, porque é condicional. Se nós perdoarmos, nós receberemos perdão. A oração do Pai Nosso, a conhecida oração que Jesus ensinou, no final da oração ele vai dizer o quê? Perdoa-nos assim, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Às vezes a gente ora o Pai Nosso e não está ligado como essa oração é grandiosa. Liberar perdão não é fácil. É uma caminhada. É uma caminhada. É uma caminhada, Suzy. É uma caminhada. Eu já contei a história do meu pai. É uma caminhada que só depois de muito tempo eu consegui. Mas peça ajuda a Deus. Senhor, me ajude. Por quê? Porque não existe outro caminho. Irmãos, não existe outro caminho. Isso aqui é uma condição. Olha, se vocês perdoarem, vocês serão perdoados. Então, meu irmão, se é difícil para você, assim como era difícil para mim, e ainda tem coisas que é difícil, peça ajuda a Deus. Senhor, me fortaleça, me ajuda, ore, faça o segundo passo, ore e busque, porque Ele é poderoso, Suzy, para nos dar força. Porque quando o meu pai falou para mim, olha, eu não tenho filho nenhum, com 7 anos, por telefone, eu fiquei com vontade de matar ele por um bom tempo da minha vida. Se eu encontrar ele, eu mato ele. Difícil. 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 Difícil, mais difícil. Tem um vídeo de um homem, e quando eu vi aquele vídeo daquele homem, eu me emocionei e chorei, que nos Estados Unidos, lá tem a pena de morte e tudo mais, e um serial killer, ou seja, um matador em série, um homem que matou um monte de gente, ele está para ser julgado. E chega um homem barbudo, todo mundo falando, né? Porque lá nos Estados Unidos, no dia no dia que vai ser julgado, pode ir e você fala tudo que está dentro do seu coração para a pessoa que vai ser julgada. Tem esse momento de falar. E várias pessoas. Ele matou um monte de mulheres. Matou um monte. E todo mundo falando, olha, que você queime no inferno. Olha, que você pague por tudo que você fez. Que você é isso. E chegou um homem. Quando eu vi, falei, meu Deus. Será que eu conseguiria fazer isso? Ele chega num púlpito, né? Igual esse. E fala assim, olha, fulano de tal. O Senhor, você fez o evangelho ser mais difícil para mim. Você tirou a minha filha. E era numa situação bem difícil. Você tirou minha filha.
Está difícil. O meu coração, a minha carne, quer falar tudo que essas outras pessoas falaram. Mas eu lhe perdoo. Esse homem, ele em momento nenhum ele mostrou sentimento. Aquele assassino, em momento nenhum ele mostrou sentimento enquanto os outros falavam. Mas quando esse senhor cristão falou para ele isso, aquele homem desabou em choro. Não é fácil. Não é fácil. O perdão é uma das coisas mais difíceis de nós liberarmos. E é só, Suzy, com caminho. Com caminho. Não se... Ai, meu Deus, eu sou a pior pessoa do... Não, é um caminho, é uma caminhada. É uma caminhada onde vai ser difícil, irmãos. Vai ser difícil. Mas quando nós olhamos para Jesus Cristo, sabe o que Jesus Cristo ele falou quando estava sendo açoitado e pregado? Ah, John Lennon, mas Jesus Cristo ele era Deus, mas ele era 100% homem também. Ele sentia dores. E enquanto ele estava sendo crucificado, ele fala, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Quando nós olhamos para a nossa vida, Deus ele nos perdoou de uma forma tão grande, que nós não merecíamos. Que eu e você, nós não merecíamos estar aqui. Ele nos perdoou. Ele deu a sua vida por nós. Ah, irmãos, o pecado, o perdão, ele não é fácil. É uma caminhada. Mas o próprio Jesus, ele olha para a nossa vida e ele vê pecadores. Ele vê homens e mulheres que não mereciam. Mas ele nos perdoou. Ele deu a sua vida por nós. Suzy, eu não imagino o quão difícil é. Não imagino. Não imagino. Mas ele nos perdoou. E é ele quem vai te ajudar. É ele quem vai nos ajudar. Talvez cada um de nós temos uma situação difícil. Talvez nem tão difícil. Talvez menos difícil. Mas o convite de Jesus, por isso que é o reino invertido, por isso que a pregação do Evangelho para o mundo é loucura, porque isso para o mundo é loucura. E aí eu não estou falando de anulação das consequências, gente. Eu não estou falando disso. A consequência do pecado vem. A consequência do erro daquele homem de ter sido um serial killer veio. Mas sabe o quê? Quando nós perdoamos, tira um grande peso também das nossas vidas. Tira um grande peso das nossas vidas. Como eu falei, gente, não pensem que ele está falando, mas é fácil. Eu sei que fácil é falar, meus irmãos. Mas eu não posso dizer outra coisa, enquanto as Escrituras dizem isso. Eu não posso dizer outras coisas. Eu sei que é difícil para cada um, para cada pessoa. Para cada pessoa, Zé. Eu conheço a história do Senhor. O Senhor falou para mim. E é difícil também. Só que Jesus fala. É Jesus que está falando.
quando estiverem orando, tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celestial de vocês o perdoe. Mas se vocês não perdoarem também, o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Isso talvez caia no nosso coração. Ah, meu Deus, então não tem mais jeito. Tem jeito. O juízo não chegou ainda. A árvore que estava seca dessa história. E Jesus mostra para os seus discípulos, olha, para vocês ainda há tempo. Tenham fé em Deus. Tenha fé no poder que vai te fortalecer. Queria falar outra coisa. Mas não dá. Porque é isso que Jesus ele fala. Cada um de nós, irmãos, amados, a fé, ela é um presente precioso. Nós, quando nos achegamos para a fé, somos uma criança que ela toma o leite, o leitinho, e ela vai crescendo. É essa caminhada. Nós vamos crescendo, amadurecendo. Tudo no seu tempo certo. Tudo no tempo certo. Pouco a pouco nós vamos amadurecendo e conseguindo. Que ela é caminhada. É um presente precioso. É onde nós experimentamos a vida abundante. Ao cultivarmos a fé e orarmos com fervor e perdoarmos genuinamente, estamos nos alinhando com a vontade de Deus para nossas vidas. Que a fé de cada um de nós seja fortalecida dia após dia. Que a nossa fé, irmãos, possa ser fortalecida em Deus. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Deus, quão difícil, Pai. Quão difícil, ó Deus, às vezes, para nós, ó Deus. Pai, nos ajude, ó Deus. Nos ajude a ser mais parecidos com o Senhor, a ser os seus discípulos, ó Pai. Deus, nos ajude, Pai, pois nós precisamos do Senhor, Pai. Precisamos da Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Precisamos da Tua graça sobre nossas vidas, ó Deus. Pai, sozinhos nós não vamos conseguir, Pai. Sozinhos, ó Deus, nós não conseguimos, ó Pai. Mas nós te pedimos, ó Pai, nos ajude, Pai. Nos ajude, ó Pai. Porque nós queremos, ó meu Pai, de fato, ó Pai, estar na Tua presença, Pai. Então nos ajude, Deus. Em nome santo de Jesus. Amém e amém.